Abra sua Bíblia em Neemias, livro de Neemias, capítulo 1. Capítulo 1. Abra sua Bíblia. Se você está com seu smartphone, desliga os dados móveis para não entrar mensagem no WhatsApp, você perder a atenção. Abra aí a sua Bíblia. Diz a palavra. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e que alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite. Vire a página. Vamos lá para o 4. Virar um pouquinho. Capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Vire a página, vamos lá para o capítulo 6. 6:3. E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito, entre os gentes se ouviu, e Gesem disse que tu, os judeus, intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá, ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Até aí. Espírito Santo, obrigada pela tua palavra. Senhor, obrigada porque temos o privilégio de ter a palavra e de meditar na palavra e aprendermos com a palavra, porque essa palavra é viva e eficaz. E essa palavra tem poder de penetrar, Senhor, nos nossos corações, nas nossas emoções e modificar a nossa vida.
Pai, fala conosco, que a Alzineia desapareça, mas que a tua glória resplandeça nesse lugar. Porque a palavra é tua, o poder é teu, a glória é tua, o louvor é teu e o lugar é teu, Jesus. O lugar é teu, Jesus. E tu és o dono dessa igreja, Jesus. Então fala conosco nessa noite, Senhor, porque queremos estar cheios da tua vontade, da tua presença, da tua unção. Oh, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vemos aqui no livro de Neemias a história de uma pessoa que está trabalhando. Ele é copeiro do rei. E eu falei hoje de manhã na oração que todas as pessoas que são chamadas pelo Senhor, elas não estão paralisadas. Elas estão sempre trabalhando. Já repararam isso? Que quem é chamado por uma grande obra não está parado, não está procrastinando, não está andando por aí sem destino, está trabalhando. Todos os chamados acontecem quando a gente está trabalhando. Eu estava lembrando no domingo, quando eu preguei na minha igreja, na Manancial, e falei a respeito da unção e do poder que a gente vive debaixo de uma pressão. E Neemias foi um homem que viveu embaixo de uma grande pressão. Ele tinha pressão de todos os lados. Ele recebe agora uma notícia que a sua cidade natal, a cidade dos seus pais, está embaixo de escombros. E quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente chora, a gente senta, a gente lamenta, a gente resmunga. Mas a história de Neemias, ele senta, ele chora, ele lamenta, mas ele não fica sentado. Ele levanta e vai em direção ao rei. Primeiro, porque ele está trabalhando. E quem está trabalhando não pode sair do emprego assim, resolvi sair, estou saindo agora. A gente não faz isso numa empresa. A gente não sai assim, resolvi sair agora, vou sair por essa porta, não volto, não vou avisar ninguém. Neemias vai lá no rei e pede autorização ao rei. Negocia com o rei, para que ele possa ir àquela cidade e ele possa reconstruir, para que ele possa reconstruir a cidade. Esse texto ele fala muito sobre a nossa vida prática. Neemias agora estava numa terra estrangeira, o povo judeu estava cativo na Babilônia e Jerusalém estava o quê? Assolada, estava o quê? Oprimida. E os seus muros estavam o quê? Derrubados. Os muros não estavam em pé, estavam quebrados, estavam embaixo de escombros. E as portas da cidade estavam queimadas. Estava tudo um caos. Era a teoria do caos. E o povo que não tinha sido levado do cativeiro permanecia em Jerusalém e estava vivendo agora miséria e desprezo. A situação era totalmente adversa para o povo do Senhor. Era um dia de deserto, era um dia de adversidade, eram momentos difíceis. E nós percebemos na vida de Neemias, que Neemias foi chamado para fazer uma grande obra. E Neemias está lá no palácio trabalhando, ele também era cativo. E ele agora é copeiro do rei. E quando a gente vai lendo os capítulos posteriores, ele primeiro negocia com o rei, pede para ir resolver, falando na nossa linguagem de hoje, ele pede uma licença do trabalho para poder resolver alguma coisa. E aí o rei pergunta, em quanto tempo você vai fazer isso? E aí ele responde ao rei, e aí o rei libera ele, dá uma carta para que ele possa ir representar, para que ele possa reconstruir a cidade. E depois as pessoas, no capítulo 3, as pessoas começaram a descobrir que Neemias tinha ido para lá com uma visão, com uma missão, que era reconstruir aquela cidade. E aí no capítulo posterior começa a demonstrar que existe uma conspiração contra Neemias, porque Neemias foi para lá para reconstruir. E aí eu começo a pensar que tem horas que Deus nos levanta e parece que o povo não fica feliz quando Deus levanta alguém, e o próprio povo começa a se levantar para conspirar, para trazer alguma coisa diferente contra aquele que Deus está levantando. Naquele momento, Neemias está sob uma grande pressão.
Primeiro, ele está reconstruindo uma cidade, embaixo de pedras queimadas. E muitas vezes a gente desiste das coisas muito facilmente. A nossa vida é assim. A gente entra de repente num lugar, num trabalho. A gente entra muitas vezes num negócio. A gente começa a ser empreendedor e de repente vem uma adversidade, vem uma palavra e nós queremos desistir. Nós queremos olhar para trás e queremos falar: não vou mais não, acho que vou desistir, não vou trabalhar mais nessa empresa não. E eu tenho dito muito para as pessoas nesse tempo que a gente só pode sair daquele lugar quando Deus dê ordem para você sair. Porque muitas vezes nós saímos antes do tempo. A gente fica com medo, a gente é pressionado. As pessoas começam a dizer coisas, começam a soprar coisas, soprar palavras. E a gente só pode sair do lugar que Deus colocou na hora que Deus diz: você pode ir. E eu tenho vivido essa experiência, porque eu digo: eu só saio desse lugar quando o Senhor me liberar. Eu só mudo de lugar quando o Senhor disser: pode ir. Porque se a nuvem para, eu paro. Se a nuvem anda, eu ando. Se a nuvem diz: ei, é para parar, você tem que parar e obedecer. Neemias agora vai reconstruir, começa a reconstruir a cidade, começa a fazer uma grande obra. E de repente começam aquelas vozes. Sabe aquelas vozes que a gente ouve? Sabe aquelas vozes que a gente começa a ouvir quando a gente começa alguma coisa? Vai dar certo? Não. Aí você abre uma lojinha e não vai vender não. Aí tu abre um negócio, você é cabeleireira, e tem muito cabeleireiro por aí. Você diz assim: olha, quando eu estava me formando há muito tempo atrás, as pessoas diziam assim: pedagogia não dá dinheiro não. Professor, isso é uma besteira. Psicologia não dá dinheiro não. Os consultórios são vazios, ninguém paga. Queridos, o tempo todo as pessoas estão dizendo alguma coisa ruim. Não faça geografia não, porque você não vai ter emprego. Não faça estatística não, porque estatística não dá nada. Queridos, sempre vai haver Sambalat, Tobias aparecendo ao nosso redor para trazer uma notícia de destruição. Você pode reparar que são poucas as pessoas que chegam perto de você. Querido, é difícil mesmo, mas você vai conseguir. Querido, o negócio é difícil, mas você vai chegar lá. Olha, vamos orar ao Deus do impossível, porque o Deus do impossível pode mover as águas e você entrar. São poucas as pessoas. Geralmente as pessoas trazem notícias ruins. Geralmente as pessoas levam notícias de tragédia. Às vezes eu vejo na rede social, as pessoas têm prazer de colocar que morreram tantos. É o prazer de trazer a má notícia. Não tem o prazer de trazer a boa notícia, mas a má. Porque a má notícia desestabiliza as nossas emoções. Como eu já disse outras vezes, nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito, quando nós recebemos Jesus, está salvo. O nosso corpo aqui será salvo. Quando Cristo vier buscar a igreja, nosso corpo será transformado. Mas a nossa alma, a nossa mente que está aqui no meio, está sendo salva. Por isso que o Romanos fala: renovai a vossa mente. Por que é renovar a mente? Porque você precisa tirar o que é velho para a coisa nova entrar. Já viu quando você faz uma reforma na sua casa? Quando você fala assim: vou pintar o meu quarto. Aí daqui a pouquinho você: vou ter que pintar a sala também. Meu Deus, vou trocar o sofá. E agora tem que trocar a estante também. Quando você vê, você trocou a casa inteira. Porque a gente começa a achar que não está combinando. Neemias agora está juntando as pedras que está embaixo de escombros, está tentando reconstruir, e aparecem pessoas que estão dizendo para ele assim: ei, para com isso. Mas no capítulo 3 você vê que a coisa de Deus é tão organizada, que eles dividem as tarefas, cada um vai fazer uma coisa, cada um vai fazer uma parte, e assim que a igreja deve ser. Tem pessoas que têm dom de cantar, então cante. Tem pessoas que têm o dom da fala, da palavra, então fale.
Tem pessoas que têm o dom da oração, então ore. O grande problema é quando nós queremos estar no lugar que não é nosso, aí fica distoante. O negócio não rola, o negócio não flui, porque muitas vezes a gente está no papel errado. Agora eles começam a dividir as tarefas para reconstruir aquela cidade. E eles vão se organizando. E nesse momento, Neemias não se deixou dominar pelo desespero e pelo pavor. Notícia ruim gera desespero. Notícia ruim gera pavor. Lembra da alma? A notícia ruim vem abalar, não é o espírito, não é o corpo, mas a alma, as emoções, as nossas emoções. E quando as nossas emoções, a nossa mente está desestabilizada, desestabiliza o teu corpo começa a dar sinal, você começa a engordar, você começa a emagrecer, a tua pele resseca, o teu cabelo cai, você começa a não ter apetite, ou você começa a comer demais. Opa, mexeu na tua emoção, está mexendo com o teu corpo. E quando a nossa emoção está desestabilizada, mexe com o nosso espírito, porque a gente diz assim: meu Deus, eu estou passando por essa aflição, eu não consigo nem orar, porque a tua emoção está desestabilizada. Pode fazer o teste. Quando você está triste, você está apático. Quando você está cansado, você não tem energia. Quando você está frustrado, você não tem a gana de ir para cima e vencer. Uma pessoa que está desanimada não consegue vencer. Por isso que a Bíblia mostra que Josué, após a morte de Moisés, Josué ainda está no luto, está vivendo a tristeza da perda de um grande libertador, de um grande homem de Deus. E ele ainda está no luto, ele está triste. E no capítulo 1 a gente começa a ver que Deus anima Josué a se levantar. Ei, meu filho, ser forte, corajoso, não temas, eu te ajudo. Ou quer dizer o quê? Que Josué estava desanimado. E o desânimo impede a gente de romper. O desânimo impede a gente de seguir. A primeira reação de Neemias, ouvir aquela notícia ruim do que havia sobrado em Jerusalém. Ele sentou, ele chorou. Essa é uma reação natural do homem e da mulher. Nós nos lamentamos, nós choramos, estamos dando uma pausa, porque precisamos chorar. Porque quando a notícia ruim chega, a gente chora. Quando a notícia ruim chega, a gente sente. Se você não está sentindo, tem alguma coisa errada com você. Se você está indiferente ao que acontece no mundo, tem alguma coisa errada com você. Porque nós precisamos sentir. As pessoas falam muito de empatia. Tem que ter empatia, é muito bonito falar, mas é mais bonito a gente sentir. E quando a gente sente, a gente se coloca no lugar do outro. Neemias está com uma grande carga emocional. Ele está ali compadecido. Ele está ali com o seu coração partido. Seus sentimentos são de tristeza, de angústia, pela notícia ruim. Mas também a gente vê que é terapêutico, que ali alivia as tensões internas do coração. E a lágrima, o chorar, alivia a tensão. E muitas vezes eu atendo pessoas que dizem assim: Alzineia, eu não consigo chorar. Tem mais de não sei quantos anos que eu não choro, porque alguém disse para mim: homem não chora. E aquele homem segue ali duro. A lágrima foi feita, o choro foi feito para aliviar a nossa tensão. Então, se ele estava pressionado, estava tensionado, ele chora e a sua pressão sai. Neemias mostra uma grande atitude. Ele jejua e ora perante ao Senhor. Primeira coisa que Neemias faz: orar e jejuar. É a ordem. Jejua e ora. Ele ora e jejua. Mas nós vemos no capítulo posterior que Neemias não fica só orando e jejuando.
ele parte para a prática, ele parte para a ação. O grande problema é que muitas pessoas querem ficar só no campo da teoria. Estou jejuando e estou orando, mas não estou procurando emprego. Estou jejuando e estou orando, mas não estou me movimentando. Queridos, quando você se movimenta na terra, o céu também se movimenta. O céu fica esperando, Fernanda, um movimento nosso aqui na terra, para que ele possa movimentar as gavetas do céu. Muitas vezes nós pedimos a Deus, mas nós não manifestamos a glória de Deus. Nós começamos a ficar travados, parados, ficamos ali como uma estátua. Estátua não vive, estátua não fala, estátua não anda, estátua fica paralisada. Assim como a mulher de Ló olhou para uma adversidade, olhou para trás, e ela tinha recebido a ordem: olha, você vai apressar os teus passos, ou seja, não vai andar devagar, você vai apressar os teus passos, ou seja, você vai dar uma corridinha, mas você não vai olhar para trás. E ela simplesmente, pela curiosidade, talvez pelo medo, olha para trás para ver o que está acontecendo, e quando ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. E quando nós olhamos para as adversidades, olhamos para os problemas, olhamos para o dia mau, a gente para. A gente começa a achar que Deus não vai fazer. A gente começa a ter falta de expectativa. Existem sentimentos que podem tornar uma pessoa derrotada, mesmo antes dela começar a tentar uma solução para o seu problema. Tem pessoas que se sentem tão derrotadas, elas já se veem como derrotadas. Lembra dos espias que subiram até ao monte para ver Canaã? Olha, ao primeiro momento eles falam: nossa, estou parafraseando, que terra maravilhosa, nasce tudo, mana, leite e mel, meu Deus, que coisa linda. Mas de repente eles começam a olhar para os gigantes que aparecem ali, e quando eles olham para os gigantes, eles se veem como gafanhotos. Eles não se veem como gigantes, eles começam a se olhar e a se ver como gafanhoto. Isso na psicologia a gente chama de gestalt. A gestalt é quando você olha para alguma coisa, você tem uma lembrança na sua memória, você tem uma lembrança no teu inconsciente, e aquela situação, aquela imagem que você está vendo, começa a buscar informação no teu inconsciente, e muitas vezes não. Tenha medo, porque isso já aconteceu, essa história já aconteceu, você vai perder, o teu pai já perdeu, a tua mãe já perdeu, já aconteceu isso na tua família. Tanto que Elias, quando está deprimido, ele diz assim: eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus pais. E Elias, o cara, eu falo: meu Deus, que homem, que profeta, que fé. Mas em dado momento ele está tão mal que ele diz assim: eu quero morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que ele está fazendo? Voltando na sua imagem, voltando no inconsciente, lembrando da vida dos pais. Quando nós começamos a olhar para trás e lembrar dos fracassos, e lembrar dos problemas, e lembrar das dificuldades, a gente começa a paralisar. Parece que o nosso corpo paralisa. Neemias agora, ele está ali mal. Ele ora, ele jejua, mas ele se levanta. Quando nós buscamos a definição no dicionário, nós encontraremos que existe uma palavra chamada desesperança com irritação, que significa falta de esperança na resolução de um problema. Falta de esperança para resolver um problema. Desesperança com irritação. Você fica irritado, você fica sem esperança, e você começa a achar que você não é vencedor. E muitas pessoas choram, reclamam e param. Neemias chora, ele exala a reação natural, mas ele não se deixa tomar pelo desespero, nem pelo pavor. O que Neemias tem? Autocontrole. Gálatas 5, 22, 23, que refere-se ao fruto do Espírito, que fala muito bem sobre nosso estado mental.
O nosso estado mental tem que ser dominado por Gálatas 5, que é o fruto do Espírito na nossa vida. Longanimidade, temperança, domínio próprio. E quando você tem domínio próprio, você pode até estar numa situação difícil. Eu sempre digo, quem viu o filme do Hulk em 2004, quando assim que lançou no cinema, o Hulk era uma pessoa, o incrível Hulk era uma pessoa extremamente desestabilizada. Ele simplesmente está dentro de um laboratório, ele está dentro de uma cápsula, e de repente alguma coisa deu errada naquela experiência. E o que acontece com o Hulk? Ele começa a se levantar, e ele começa a se transformar, o seu corpo se transforma, o seu rosto se transforma. O Hulk está com raiva agora, e quando nós estamos com raiva de alguma coisa, o nosso corpo demonstra como você está por dentro, as emoções. E quando ele se levanta, ele sai da cápsula, porque ele quebrou a cápsula. Ele agora quebra tudo, vai quebrando mesa, vai destruindo tudo. E todas as vezes que acontece alguma coisa que ele não tem controle, ele fica verde e ele quebra as coisas. Falta de Gálatas 5 para Hulk. Só que chega em 2019, lança o Ultimator dos super-heróis, e está lá o incrível Hulk. Vocês viram, né, gente? Não vi sozinha, né? Está lá o incrível Hulk com seu ocrinho, andando normalmente, controlado. Aí eu falei assim no filme, meu Deus, ou ele aceitou Jesus, ou ele fez terapia. Ele deve ter feito terapia e aceitou Jesus e pegou Gálatas 5. Porque agora as situações não estão mais dominando o incrível Hulk. Agora ele passa pela situação, vive a situação, mas tem um autocontrole sobre a situação. Neemias está demonstrando que ele tem autocontrole. E muitas vezes coisas acontecem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, para nos desafiar a tirar a nossa paz. Muitas situações no teu trabalho, com o teu chefe, com o teu subordinado acontece. Sabe para quê? Para te desafiar. E eu disse de manhã assim, queridos, quando você vir, quando você perceber que alguma coisa está vindo para te tirar da tua paz, do teu equilíbrio, você vai dizer, Senhor, essa é uma grande oportunidade para que o Senhor possa agir. Senhor, essa é uma grande oportunidade para o Senhor agir na minha vida. Neemias está lá equilibrado. Sanbalat e Tobias aparece para destruir a obra. Talvez você tenha começado alguma coisa e alguém não acreditou em você. Talvez você tenha começado um curso e alguém disse assim, besteira, investimento em vão. Talvez você tenha sonhado com alguma coisa e você tenha dividido o teu sonho. Porque às vezes a gente divide com algumas pessoas. Às vezes você tem um sonho e você acaba abrindo a sua boca enorme. E você começa a contar o sonho para pessoas que não são para ouvir os sonhos. E aquela pessoa começa a dizer assim, já deu errado. Não vai dar nada. Não adianta você começar porque não vai dar certo. Queridos, por isso que a gente tem que escolher com quem a gente anda. Eu falo com todo mundo, sorrio para todo mundo, mas não ando com todo mundo. Quem frequenta a minha casa são pessoas que eu posso confiar. Eu só divido aquilo que Deus coloca no meu coração com alguém que eu sei que vai estar guerreando comigo e vai estar vencendo comigo. O grande problema é que nós queremos ser bonzinhos. O grande problema é que a gente quer ter bocão, a gente quer mostrar tudo para os outros, a gente quer contar tudo. Queridos, existe um tempo que precisa da cultivação, que precisa germinar. Você precisa primeiramente contar para Deus o teu sonho. Você precisa ter pessoas que vão andar com você e vão orar com você e vão acreditar em você. E depois que o sonho acontecer, você tem que contar o sonho, você tem que contar a realização do sonho. Sabe para quê? Para glorificação do nome do Senhor e para dizer, o Senhor faz, o Senhor continua fazendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que foi e que continua sendo. Neemias está lá, tentam tirar a visão dele, mas ele diz assim, 5 vezes,
Sambalate tenta enviar mensagens, mas ele não perde o foco. E na quinta vez ele leva agora uma carta com uma mentira, inventando uma mentira. Ele tenta levar um falso testemunho a respeito de Neemias. E muitas vezes nós passamos por situações que a gente diz assim: meu Deus, isso é um falso testemunho, isso é uma inverdade, isso não é justo. Queridos, e muitas vezes a gente se perde preocupado, tentando justificar para os outros. Gasta-se tanto tempo se justificando. Sabe quem nos justifica? É o Senhor. Tem situações que não vai adiantar você ficar falando, batendo boca, reclamando. Você tem que dizer assim: olha, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu estou focado nessa obra e eu não posso parar. Eu não tenho tempo para descer, porque se eu descer, eu vou perder tempo descendo. Eu estou numa grande obra, e quando nós estamos numa grande obra, a gente está subindo. A gente está subindo, a gente não está descendo. Ele não perdeu o foco. Sabe quando você tem uma meta no trabalho? Eu atendo muitos bancários e eles sempre me falam das metas. Que tem que vender, que tem que fazer, que tem que gerar resultados. E é uma pressão muito grande em quem tem que vender o tempo todo. E muitas vezes as pessoas perdem o equilíbrio, a estabilidade. Porque vender, gerar necessidade onde não há necessidade. Como é que vende? O marketing, quem trabalha em marketing sabe muito bem que o marketing faz isso. Coloca um comercial na televisão para gerar uma necessidade onde não há necessidade. E esse consumo tem deixado pessoas adoecidas. A pessoa precisa, eu preciso de um smartphone número 12, número 13, número 15. Meu querido, muitas vezes pessoas fazem dívidas que não podem pagar, porque quer mostrar que tem alguma coisa que atende uma necessidade. E depois se enrola nisso e não consegue sair. E aí paga o preço do rolo, porque entrou no lugar que não havia necessidade, porque a mídia diz que a gente tem necessidade. E muitas vezes nós perdemos a audição do Senhor. Muitas vezes a gente começa a ouvir as vozes. A gente começa a dar vazão às vozes. A gente começa a ouvir pessoas que estão na empresa e que estão desanimadas. Você começa a se juntar com pessoas que não estão edificando nada. E eu sempre falo isso. Tinha uma pessoa que trabalhava comigo, ele estava há mais de 15 anos, 10 anos na empresa. E ele tinha um cargo executivo. E toda vez que chegava um executivo júnior na empresa, ele sempre falava mal da empresa. Ele sempre colocava fogo para que esse júnior contradizesse, quando fosse reclamar alguma coisa. Sabe essa gente? Você já viu gente assim? Tem gente que vai acender o fósforo, mas ele mesmo fica de lado, esperando pegar fogo. Tem gente que vai dizer que esse emprego não é para você. Tem gente que vai dizer que essa empresa não serve, mas ele não sai. Ele passa 10, 15, 20 anos reclamando naquele lugar, mas ele não sai. Mas ele suscita em você a ira para você sair. Isso são vozes. Vozes para que a gente desista e perca o foco. Neemias, mesmo diante de uma mentira, ele não perde o foco. Ele sabe o que Deus pediu para ele fazer. É reconstrução. É pegar as pedras queimadas embaixo dos escombros e reconstruir. E o grande problema da reconstrução, a reconstrução é pior do que uma construção nova. Porque a construção nova, tu está com terreno plano, tu está com tudo organizado. A reconstrução não, tu tem que pegar ali e tirar o que sobrou. E para poder começar a reconstruir tamanho com tamanho. Então eles tiveram muitos trabalhos. E ele diz assim: você está inventando uma história contra mim. Você está inventando algo contra mim. Quantas vezes nós somos caluniados? Quantas vezes alguém fala alguma coisa que é inverdade? Principalmente os julgadores. Tem um monte de julgadores que conhecem pela aparência,
que não sabem a essência e que julgam, gostam de julgar, porque nós somos rápidos em julgar e nós somos demorados em acolher. Naquele momento, ele diz assim: ó, eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu vou concluir o que eu vim fazer. Neemias está decidido a concluir a obra que ele começou. Eu não sei o que Deus colocou na tua vida, na tua mão. Não sei se é uma porta de emprego, não sei se é um empreendimento, não sei se é um sonho. Não sei o que Deus colocou para você, eu sei o que Deus colocou para mim. E tudo que Deus colocou para mim, Ele tem sido fiel em cumprir. Já contei meu testemunho para vocês. E Deus é tão fiel, gente. É tão fiel. Não sei se eu contei aqui. Acho que eu contei domingo na minha igreja. Ele é tão fiel que quando Ele te coloca uma grande pressão, Ele vai derramar uma grande unção. Pega isso aí. Quando você tem uma grande pressão, vai vir uma grande bênção, uma grande unção. Hoje vocês sabem que eu trabalho por conta própria, não sou mais empresa. E aí, quem trabalha por conta própria tem que construir todo dia, vocês sabem disso. Todo dia você tem que trabalhar muito. E eu trabalho muito, porque eu adoro trabalhar, eu amo trabalhar, adoro. Não sou preguiçosa, tem uma coisa que eu não sou preguiçosa, e minha rotina é pesada. E uma pessoa ficou me devendo uma quantia no consultório, um problema. E aí eu fui almoçar, aí desci, voltei. Quando eu voltei, abri a porta, eu não ajoelhei, eu não orei, eu não fiz nada. Abri a porta e falei assim, andando: Senhor, foi o Senhor que me tirou, então é contigo. Só falei isso. E comecei a atender a primeira, 1h10, 2h10, 3h10, 4h10. Quando deu 5h10, me entra uma menina, uma adolescente que eu atendo. E ela: tia, oi, feliz aniversário, parabéns, tia. Olha, a gente trouxe, minha mãe mandou um presente para você. Eu falei: ah, glória a Deus. Aí ela me deu uma caixinha escrita: aqui tem amor. Aí eu abri a caixinha, li a carta que elas fizeram, chorei. Eu ia ficando velha, a gente fica chorona. Chorei. Falei: meu Deus, que lindo, gente. E aí quando eu terminei de ler a carta, eu olhei na caixinha, tinha umas notinhas verdes. Sou lady, educada, não vou ficar contando dinheiro na frente da pessoa, né? Aí, ó, muito obrigada. Ela falou: a minha mãe falou que é para você comprar o seu presente. Amém. Ela saiu, peguei minha caixinha para ver. Quando eu peguei minha caixinha, deixa eu contar. Oh glória, queridos. Naquele dia, naquela segunda-feira, após ter falado com o Senhor que Ele me tirou, então Ele vai me manter. O Senhor mandou exatamente a quantia que a pessoa ficou me devendo, para eu honrar o meu compromisso. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando Deus te tira de algum lugar, quando Deus te coloca sob pressão, Ele vai cuidar de você. Elias foi cuidado pelos corvos, ele foi alimentado por viúva, ele foi alimentado por pássaros. E eu quero dizer que aquilo que é seu, que está na mão de alguém, Deus vai fazer chegar até você, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. O que é teu, que está na mão de alguém, vai chegar até você. Eu creio nisso. Eu creio nisso e eu vivo isso. E por que Deus queria me submeter àquela grande pressão? Após ter feito uma apresentação naquela empresa de grande porte, de combustível, para engenharia de segurança do trabalho. E eu era a única psicóloga RH. Naquela reunião, pressionada, eu falei: meu Deus do céu, caramba, eu tenho que ir lá falar de segurança, e eu vou falar sobre a parte psicológica. Eu vou começar a dizer aí naquele auditório, naquele dia, eu estava sob pressão, que eu falei: esses engenheiros vão me fazer perguntas, eles vão querer fazer perguntas que de repente eu não vou saber, e eu vou dizer: I'm sorry,
I don't understand. Oh my God, eu não sabia, não saberia. Mas naquele dia não veio nenhuma pergunta. Eu sei que no final as pessoas aplaudiram. E a diretora daquela empresa veio e falou: oh, meu Deus, eu nunca vi um recursos humanos falar tão bem de segurança assim. Olha que coisa linda, que os outros RHs possam ter esse conhecimento, queridos. Sabe o que é isso? Depois de uma grande pressão, Deus vai enviar a honra. Depois de uma grande pressão, Deus vai dizer assim: eu sou com você, eu cuido de você, eu mostro para você o caminho, eu não te desamparo, eu estou com você. Aí depois, quando cheguei à noite, fui demitida. Redução de custos. Falaram que era redução de custos, mas eu sabia que não era redução de custos, porque 3, 4 anos atrás Deus já dizia que iria me tirar. Onde eu chegava, Deus dizia: vou te tirar, vou te arrancar. Olha, todo lugar que eu chegava um ex que te digo junto comigo. Eu pisava no lugar, um ex que te digo vinha para cima de mim. E eles diziam: eu vou te arrancar. Sabe o que é arrancar? É não deixar raiz, é não deixar vontade, é você não sentir mais vontade de voltar. E quando o Senhor diz: eu estou te arrancando para te colocar no CNPJ do céu, eu estou te arrancando porque eu tenho uma obra com você, eu começo a pensar que todos aqueles que Deus chamou estavam fazendo uma grande obra, estavam trabalhando, mas eles disseram: eu vou, eu aceito, por isso Deus sempre honrou. Não é para qualquer um, não. É difícil, é muito difícil viver pela fé, é muito difícil viver do todo dia de Deus, não é fácil. Mas, queridos, Deus não deixa faltar nada na minha casa. Todos os meus compromissos são honrados antes da data do vencimento. Não pago nada atrasado, eu pago sempre antes. Sabe por quê? Porque o meu Deus está garantindo a minha estadia aqui nessa terra. Neemias não perdeu o foco. E a gente não pode perder o foco. Eu não sei qual é o embaraço que de repente tem vindo à sua vida. Eu não sei quem da sua família está dizendo que não vai dar certo. Eu não sei quem da sua família está dizendo: ai, não faz cabelo não, isso aí não dá dinheiro. Para de ser cabeleireira, vai ficar fazendo essas trancinhas aí. Ai, para com isso. Olha, eu quero dizer para você que você tem que estudar sempre, sempre, sempre. Você não pode parar de estudar nunca. Você precisa ser bom naquilo que você faz. Se você quer cuidar de cabelo, seja a melhor cabeleireira do mundo. Seja excelente. Se você quer ser um engenheiro, seja o melhor engenheiro possível. Se você quer ser dono de um empreendimento, que seu empreendimento seja o melhor. Sabe por quê? Deus, quando nos dá o melhor. E nós temos que aprender a trabalhar com as coisas com excelência. Não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira. Neemias está na grande obra. E ele diz: não adianta tentar tirar meu foco. Não adianta tentar tirar a minha paz. Porque você não vai conseguir. Não adianta você tentar desviar a minha atenção, me distrair. Eu ouvi a pastora Jussara Peixoto falando de manhã no Instagram. Ela é da comunidade Zona Sul, uma mulher referência que prega muito. E gosto da palavra dela elucidada. E a pastora Jussara disse assim: tem muita gente distraída. Tem muita gente se distraindo com coisas. Tem muita gente perdendo tempo com coisas. E estão perdendo o foco do céu. Estão perdendo o foco do céu. Quando a nossa vida está firmada no céu, essa terra se move. O céu se move quando você se move. O céu se move quando você se movimenta. Você saiu hoje de casa nesse frio. Talvez a sua vontade tenha sido: ai, acho que vou ficar em casa, vou assistir online. Ai, eu acho que hoje eu não vou. Mas você conseguiu sair para vencer e para dizer: Senhor, eu estou crendo. Eu posso até não estar vendo, mas eu estou crendo. Elias, quando fala para aqueles homens, ele diz assim: coloca água aí. Coloca água, porque o meu Deus vai responder com fogo do céu. E queimou o holocausto. Só que muitas vezes a gente não desafia. A gente tem medo de passar vergonha.
A gente tem medo de avançar. Deus colocou um sonho no teu coração e tu está preocupado. Sabe como Deus fala conosco? Pelos sentidos. O Espírito Santo fala sobre o sentido. E muitas vezes está soprando algo no teu coração, está ardendo algo no teu coração, e você está distraído com as vozes de Sambalate. Não é para você. Para com isso. Você é perdedor. E o teu pai e a tua mãe não conseguiram nada. A tua família é destruída. A tua família, todo mundo é separado. Você não casa não. Você vai se separar também. Olha, você não vai casar. E durante a pandemia, quando eu orei pelas mulheres, lá no grupo, eu falei, quem quer casar vai levantar, botar a mãozinha. Eu desafio às vezes algumas senhorinhas lá, as mulheres, né? Quem quer casar vai levantar a mãozinha. Tem gente que creu. Tem gente que não creu. Posso fazer nada. Eu sei que eu estava no meu curso de inteligência emocional, sábado retrasado. E aí uma senhora chegou lá que eu não conhecia. Ela me conhecia, mas eu não conhecia ela. Ela disse, pastora, sabe aquele dia que você orou lá no Mentes Curadas, para que as pessoas que quisessem casar levantassem a mão? Eu levantei e falei, eu estou crendo que essa pastora está falando, eu estou crendo. Ela levantou a mão, uma senhora de 60 e poucos anos, toda arrumada de cabelo vermelho. Ela disse agora assim, olha, eu quero contar a experiência para vocês. Aquele dia eu falei, eu quero casar. Tem que crer, garota, tem que crer que Jesus continua fazendo. E ela disse, eu quero. E naquele momento, 2 meses depois, apareceu um varão lá na igreja. Aleluia, glória a Deus. E ela olhou, claro, porque tem que olhar. Se você não olhar também, tu não vai saber que tem um varão solteiro na igreja, aleluia. E aí ela olhou e falou assim, eu acho que esse é meu. Eu acho que esse é meu. Ela olhou para a mão, vê se não tinha aliança, aleluia. Tem que olhar se é solteiro, glória a Deus. E aí ela casou com ele em maio. Ela falou, olha, eu peguei a palavra, eu me casei. Eu não acreditava porque a minha família era toda destruída, mas Deus naquele dia fez com que eu me casasse, porque eu criei na palavra. A palavra é liberada, querida. A palavra é liberada, querido. Tem gente que crê e fala que pega, e tem gente que fica pensando na morte da bezerra. Será que é verdade? Olha, não adianta você questionar. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando você crê, Deus faz. Quando você se coloca na brecha, Deus faz. E eu estou crendo que nessa noite você está começando uma grande obra e você não vai parar. Ninguém vai te parar. Ninguém vai parar a tua casa. Ninguém vai parar a tua família. Ninguém vai parar teus sonhos. Os teus sonhos serão realizados para a glória de Deus. Ei, manarachara manarais. Handaramachuri andaramanaxara cantarai. Tem uma graça aqui nesse lugar. Tem uma graça aqui nesse lugar. Eu não sei se você sente, mas eu sinto. Tem uma graça aqui nesse lugar. Tem uma graça aqui nesse lugar. E essa graça que faz a gente caminhar. Essa graça que faz você andar e dizer, eu estou numa grande obra, Senhor, cinja as minhas mãos. Senhor, toca na minha mão. Você tem que tocar o sobrenatural. Você tem que começar a ter experiência com Deus. Para de pegar a experiência dos outros. Para de viver como museu. Para de contar bênção antiga. Você precisa começar a contar bênçãos novas. Você precisa começar a viver o sobrenatural de Deus. Ei, igreja, acorda! Acorda para o sobrenatural. Acorda para o sobrenatural. Esse é o tempo que Deus quer fazer. Esse é o tempo que Deus está usando pessoas. Talvez você olhe para mim, quem é Uzineia? Quem é essa mulher? Quem é ela, queridos? Nem eu sei. Eu sei que Deus me chamou para uma grande obra. E eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou continuar profetizando. Eu vou continuar dizendo. Eu vou continuar dizendo. Haja cura, haja libertação, haja poder, haja cura, haja libertação, haja poder. E quando nós colocamos na brecha,
Quando a gente quer ter uma experiência com Deus, você deixa de ser crente morno, crente frio. Você precisa ser um crente que ora, um crente que clama, um crente que as pessoas querem se aproximar. Anteontem eu cheguei na minha casa, e aí meu vizinho me parou. Eu estava resolvendo o estacionamento da rua, quase uma síndica da rua. E aí eu estava resolvendo. E aí o meu vizinho terminou a conversinha comigo, falou: ei, você pode orar para fulana de tal. Ele não é cristão. Você pode orar para minha irmã, pela minha cunhada e pela minha nora que vai fazer cirurgia amanhã. Eu falei: claro que eu posso. Sabe por quê? Que a minha voz é tão alta que ele ficou ouvindo a minha oração de manhã. E o muro precisa clamar. Ah, gente, se a gente não clamar, as pedras vão clamar. Então é melhor a gente obedecer e começar a clamar ao Senhor. É preciso a gente começar a ser crente raiz. A ser crente raiz. Eu quero ser crente raiz. Eu não quero ser religiosa. Aleluia, aleluia. Não, eu quero ser aquela que vai tocar o sobrenatural de Deus. Eu quero ser a igreja que vai fazer diferença nesse tempo.